Senhor Jesus, a chegada aqui na tua casa. Grande é a alegria de poder estar, Senhor Jesus, na casa do Senhor e adorar o teu santo nome, Jesus. Pai, toma em tuas mãos, Senhor Jesus, essa casa, e que teu Espírito Santo possa pairar, Senhor Jesus, nesse ambiente. Derrama, Senhor Jesus, a tua glória, o teu poder, e toque em corações nessa noite, Senhor. Pai, usa o ministério de louvor, usa cada um, Senhor Jesus, que receberá aqui a oportunidade. Usa, Senhor Jesus, o preletor da noite, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Ministério de louvor. A paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de muita alegria estarmos aqui neste lugar para render graças àquele que é digno e de todo louvor e de toda adoração. Queremos te convidar a você entregar a sua adoração a Deus nesta noite. Não sabemos a forma que você chegou aqui, mas eu quero te convidar a você a abrir o teu coração. Aquele que é poderoso para resolver os meus e os seus problemas. Bem sabemos que não estamos aqui por bens materiais. Não estamos aqui apenas para pedir, mas estamos aqui para render graças, agradecer, pois Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Exalte a Ele nesta noite. Existe um Deus no céu que a letra e o papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ele ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Ele é Jeová, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses e teu irmão. Faz o que Ele quer. soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, 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 quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se
se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve Sem ter reunião, pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por si. Lá nas águas, na unção de Deus. Ponha os olhos no Senhor Jesus.
do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva Deus na bomba, valeu no fim. Ele ora no local que o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o trovão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Ao som de Deus. Ao som de Deus. Ao Glória a Deus. Aleluia. O Deus que tem poder para solucionar o seu problema está aqui nessa noite. Adora o Senhor. Deus entra no meio do fogo e te faz vencedor. Acima de tudo e de todos, Ele é Senhor. Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém. É Deus.
que o mal vai embora, pra nunca mais voltar. Curado vai ficar com as mãos ungidas. Não há mal que resista. Tanto poder, poder que só nos dá, recebe só quem crê. Enfermidade vai embora quando levanto as minhas mãos pra repreender. O mundo fala, o cego enxerga, o coxo anda, tudo obedece a sua voz quando ele manda. Se ele mandar, estenda a mão e morto se levantei. O Senhor dos impossíveis vem agora. Deus vai usar as minhas mãos e verdade. Vai ouvir a voz de Deus aqui, porque ele ungiu minhas mãos, enfermidade vai sair. Levantar a basura, levantar a basura, vai mandar a basura, levantar a basura. E posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar. Curado vai ficar com as mãos ungidas. Não há mal que resista. Tanto poder, poder que só nos dá, recebe só quem crê. Enfermidade vai embora quando levanto as minhas mãos pra repreender. O mundo fala, o cego enxerga, o coxo anda, tudo obedece a sua voz quando ele manda. Se ele mandar, estenda a mão, morto se levantei. O Senhor dos impossíveis vem agora. Deus vai usar as minhas mãos e nessa hora vai ouvir a voz de Deus aqui, porque ele ungiu minhas mãos, enfermidade vai sair. Enfermidade vai sair. Enfermidade já saiu. Oh, aleluia. Ele não tarda, não falha, não perde batalhas, derrota gigantes, derruba muralhas, passeia no fogo, caminha no mar. Quando valeu jejua, ele ordena, ele manda, ele faz como quer. O que ele pode, o que ele é, o leão de Judá, a raiz de Davi. Ele está aqui nessa noite, ele está aqui nessa noite. Ninguém vai impedir, ninguém vai impedir o que Deus tem pra te dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória pra você. Haja o que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Adore Ele, exalte a Ele, exalte ao Todo-Poderoso. Glorifique ao Eterno, Ele está aqui nessa noite. Irima Naraka. Você é livre para adorar o Eterno. Você é livre para exaltar esse Deus. Não importa o que você está passando, não importa as circunstâncias, não importa as adversidades, não importa. O que importa é que Ele está aqui. O que importa é que Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle da situação. Ele não perdeu o controle. Jesus está indo lá. Jesus está indo lá no seu lar. Jesus está indo lá onde está alojada essa enfermidade. Jesus está indo lá.
Jesus está indo lá. E nesse mesmo momento de adoração ao Senhor, você vai estender, nesse ato profético, estender na direção do seu lar. E profetiza a vida sobre o teu lar. Profetiza paz sobre a tua casa. Profetiza união sobre a aleluia. Profetiza, profetiza. Seja instrumento de Deus para a tua casa nessa noite. Seja instrumento de Deus para a tua casa nessa noite. Nessa noite. Renan, vem fazer essa oração, presbítero Renan. Vem fazer essa oração. Aleluia. Senhor, olha aí, Jesus, a tua igreja, Senhor, com as suas mãos estendidas, ó Senhor, em direção aos seus lares, em direção à sua casa. Senhor, a nossa casa é onde nós repousamos, reclinamos a nossa cabeça. O nosso lar, ó Deus querido, Senhor, é onde nós enfrentamos algumas guerras. Senhor, no joelho é onde nós enfrentamos, Senhor da glória, no nosso lar algumas batalhas. E eu tenho certeza que tem batalhas aqui nessa noite que estão travadas, mas pela autoridade que há no teu nome, Senhor da glória, eu declaro, Senhor querido, que no teu nome há poder, Senhor. Pessoas receberão resposta da parte do Senhor aqui nesta noite, ó Senhor da glória. Eu tenho certeza, ó Espírito Santo, que pessoas entrarão, Senhor, pelo portão da sua casa e sentirão a diferença, ó Minuque ergue a Súria Naraia, pois o teu Espírito, ó, o teu Espírito se faz presente nesta noite. Oh, Minacandara, Súria Minergia, saio. Eu declaro, demônio, que você irá bater em retirada. Alamana Sérgia, Calamanda Súrgia Minassaraio. Demônio territorial, tu irá bater em retirada. Este lugar não te pertence. Esta casa é uma casa de oração. Senhor, dispensa anjos nesta noite. Senhor, traz de volta a alegria para os teus filhos, em nome de Jesus, Senhor da glória. Pois esta guerra não é minha, esta guerra não é de quem vai pregar nesta noite, ó Senhor da glória. Esta guerra não é do ministério de louvor que louvou com tanta autoridade aqui nesta noite, mas esta guerra pertence ao Senhor. E eu nunca vi um crente, aleluia, perder, Senhor, uma batalha quando nós entregamos nas mãos do Senhor. A vitória, ela é nossa pelo sangue de Jesus. Você pode repetir comigo nesta noite: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pode ficar melhor: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Aleluia. Senta glorificando ao Senhor. Quem tomou posse da vitória, dá um glória aí. Dá um brado de júbilo aí para estremecer esta casa em nome de Jesus. Aleluia, eu tomei posse em nome de Jesus. Aleluia, Jesus está na casa. Seja sensível ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Deixa o Espírito Santo palestrar contigo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Eu gostaria de saber se tem nessa noite visitantes nessa casa. Você pode levantar sua mãozinha? Você que nos visita nessa noite. Tem uma irmã ali.
Tem outra aqui também. Outra lá atrás. Fica com a mãozinha levantada assim, ó. Que vai levantar uns varões de Deus aí, umas varoas de Deus. E vai até você falar contigo. Em nome de Jesus. Ministério de Louvor. 1, 2, 3. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um ser. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual a mim. Como é que faz? Dai a mão, e o meu, dai a mão, dai a mão, dai na mão, dai na mão, e meu irmão será. Dai na mão, dai na mão, dai na mão, e meu irmão será. Amém. Aplauda o Senhor pela vida dos visitantes nessa noite. Não menos importante, vou pedir ao pastor Gabriel se põe de pé. Será que você pode aplaudir pela vida do pastor que estará ministrando a palavra do Senhor? Em nome de Jesus, pode se assentar, em nome de Jesus. Nesse momento, a gente vai estar distribuindo os envelopes dos dízimos e das ofertas, e que você possa ofertar ao Senhor com alegria, e seja grato a Deus por todos os benefícios que Ele tem derramado sobre a tua casa e sobre a tua família, enquanto o Ministério de Louvor estará ministrando um louvor, em nome de Jesus. Sobre o mar, quem é este que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar,
tua casa, Senhor. E nessa noite eu quero pedir sobre a vida de cada um a sua bênção, Senhor. Senhor, abre a janela do céu, derrama a bênção sem medida sobre a vida de cada um, Senhor. Conforme foi liberado nessa casa, Senhor, que esse ano será um ano de provisão. E eu profetizo que a vida de cada um, Senhor, o Senhor venha suprir a necessidade de cada um, Senhor. Abre porta de emprego, Senhor, para aquele que está precisando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama a tua bênção sobre nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Passa o envelope para os obreiros. Aleluia. Cadê as crianças? Vamos estar orando pelas crianças, porque hoje também temos salinha. Vem, crianças. Não precisa correr, vem devagar. Ah, tem os juniores também, verdade. Pastor Rogério, vem fazer essa oração. Pai, Senhor, igreja. Tô rindo porque lá em casa não tem mais criança, agora é de juniores para cima. Acabou a fase de criança. Gente, estende suas mãos, vamos abençoar. Aqui está a herança do Senhor, né? Que o Senhor nos entregou para cuidarmos. Pai nosso e soberano Deus, Senhor, aqui estamos reunidos, Senhor, a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, Senhor. Nesse momento, oramos juntamente, em união, em comunhão, abençoando todas as crianças, Senhor. Pai, deste ministério, Pai. Toma cada uma em tuas mãos, Pai. Não só as crianças, mas as chamadas também, Pai, do grupo de juniores, Senhor. Que a tua bênção seja sobre cada um, Pai. Que a mente delas, Senhor, seja uma mente voltada para o teu evangelho, para o teu reino, que elas cresçam dessa forma, Senhor, focados em ti, Senhor, que é de ti, Pai, que vem, Pai, o nosso futuro eterno, Deus. Abençoamos todas elas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora acompanha a tia Stephanie e o tio Vitor. Vai também o Vitor? Amém? Aleluia. Quem está preparado para ouvir a palavra aí, dê um glória a Deus. Aleluia. Eu estou sedento de ouvir a palavra do Senhor. Quero aqui já convidar nosso pastor Gabriel. Em nome de Jesus. Estende a mão para cá, para a gente estar abençoando o homem do Senhor, o homem de Deus, nessa noite. Querido Deus e eterno Pai, louvamos a Ti nessa noite desse dia e queremos, Senhor Jesus, apresentar o Teu servo, Senhor Jesus, o pastor Gabriel, em Tuas mãos. Pai, sabemos que o Senhor já colocou a palavra, Senhor Jesus, que precisamos ouvir, que necessitamos de ouvir nessa noite. Pai, toma em Tuas mãos, que o Senhor possa tomar a direção, Senhor Jesus, desta palavra. É isso que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos digamos, amém. Graças e paz, amada igreja. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite. Somos irmãos do mesmo corpo, somos comprados, somos e fomos lavados pelo mesmo sangue, fomos eleitos
pelo mesmo Deus, fomos por Ele predestinados a sermos seu servo. E eu não sei você, mas é impossível não sentir a presença de Deus nesse lugar. Amado, o querido já me apresentou, eu me chamo Gabriel, eu sou pastor e hoje eu pastoreio uma célula. Comecei a minha caminhada pastoral na igreja metodista tradicional ali no centro de Piabetá. E com o passar do tempo, com o passar da vida, eu então vim para a igreja que eu estou hoje, que é a primeira igreja, na verdade, Batista Atitude. E eu estou ali há 7 meses. Você viu que eu me confundi? Falei primeira igreja e depois falei Batista Atitude. Mas é a Batista Atitude, pastor Léo. Uma bênção. Assim também como nosso querido pastor Carlão. Eu agradeço ao pastor pela oportunidade de trazer a palavra a esse rebanho. Mas, meu amado, o que eu peço a você hoje, com toda a piedade, é que você abra o seu coração, que você esteja atento ao que o Espírito Santo deseja falar aos nossos corações, que você se derrame na presença dEle, para que Ele trate com você onde Ele precisa tratar. E deixa eu te lembrar uma coisa, o Senhor precisa tratar em todas as nossas áreas, em toda a nossa vida. Não há nenhum centímetro sequer do nosso corpo, não há 1 milímetro sequer da nossa alma, da nossa mente, que não careçam da intervenção do Senhor. Meu amado, então se você hoje estiver com o seu coração minimamente endurecido, abra a porta do seu coração. Se o coração estiver minimamente endurecido, ponha-o debaixo da britadeira do Espírito Santo, para que Ele quebrante exatamente onde você precisa ser quebrantado, para que Ele trabalhe exatamente a sua boa obra, a sua vontade. Aleluia. Por isso, amado, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Nós leremos, espero que eu tenha ficado bonito aí na filmagem, tá? Nós leremos do versículo 6 até o versículo 30. Nossa, Gabriel, mas tudo isso? É isso aí, meu amado. Leremos do versículo 6 até o versículo 30. Põe-se de pé no seu lugar. Diz assim a palavra: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora 6ª, a saber, meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conhecerdes o dom de Deus, e quem te pede água, dá-me de beber, tu, na verdade, lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem bebe desta água, torna a ter sede. Aquele, porém, que bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor,
Dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise voltar aqui para buscá-la. Disse-lhe Jesus: Pois bem, vá, chama teu marido e vem cá. E ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Nossos pais, versículo 19, disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer que a hora vem, e a hora é agora, em que nem em Jerusalém nem em outro lugar vos adorarei, mas sim, adorareis ao Pai. Vós adorareis ao que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os adorarem. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, disse-lhe. Então disse Jesus: Eu o sou, eu, quem falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles perguntou por que ele conversava com ela. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vê um homem que me tem dito todas as coisas quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Até aqui. Você pode se sentar. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Amado, o sermão que tratarei hoje aqui com vocês é um sermão que o Senhor tem falado ao meu coração já há alguns dias, e Ele muito tem me incomodado a pensar sobre os senhores que nós temos em nossas vidas, sobre os ídolos que nós permitimos ocupar o lugar de Deus, ocupar o lugar de Cristo em nossas vidas. Eu escrevi esse sermão e o Espírito Santo, na verdade, quem me deu no dia 29 de novembro agora do ano passado. E Deus falou tremendamente comigo. Eu compartilhei ele com alguns outros pastores amigos meus, e eles ministraram esse sermão também em suas igrejas. E uma das coisas, amado, que eu gostaria de te lembrar é que não é porque eu estou aqui segurando esse microfone aqui em cima e ministrando esse sermão que para Deus eu seja melhor ou mais importante do que você. Não, pelo contrário. Amado, nós somos todos, amorosamente, farinha do mesmo saco. Nós somos todos iguais. Então, por gentileza, retire as suas expectativas de mim e ponha as suas expectativas no homem das mãos furadas. Ponha as suas expectativas naquele que nos comprou por sua graça e misericórdia. Amado, neste sermão nós trabalharemos um tema e também trabalharemos de forma expositiva. Eu procurarei falar parte a parte, versículo por versículo, expondo o texto, os sentidos e as lições que os versículos trazem. E farei uma leve costura com o tema que o Senhor trabalhou em meu coração
acerca das paixões que tomam os lugares em nossas vidas. Amado, preste atenção. Diante desta passagem, encontramos não apenas uma mulher, mas um tipo de coração que não foi restrito aos tempos de Jesus. Agora, talvez, parece, amados, que mais ainda, mais do que naquele tempo, este coração específico está entre nós. Este coração se faz presente. E este coração pode habitar o meu e o seu peito. Esse texto demonstra, amados, como entregar-se para as paixões pode ser extremamente prejudicial para as nossas vidas. Esse texto também deixa claro o quão devastador é ser entregue às nossas paixões. Mas o texto também traz bálsamo para os nossos corações, traz bálsamo para os nossos entendimentos e nos faz compreender que apesar de todas as paixões que insistem em nos tirar do foco, há um resgatador para as nossas vidas. Há um resgatador para a nossa comunhão. Há um resgatador para as nossas mentes. Há um resgatador para as nossas emoções. Há um resgatador para o nosso coração. Este resgatador não é nenhum outro, aqui não Jesus. Amado, para entendermos melhor esse texto, nós precisamos também entender por que os judeus não se davam tão bem com os samaritanos. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, nós teremos o povo saindo do Egito, e mais à frente se estabelecendo na terra prometida, elegendo assim o primeiro rei. Depois disso, o tempo passa, e então as tribos ali, ao se estabelecerem, também se dividem, formando o reino do norte e o reino do sul. No norte, nós tínhamos então Israel e também Samaria. E lá no sul, nós tínhamos e temos Judá e Jerusalém. Mas o interessante, amados, que a causa pela qual os judeus não se davam bem com os samaritanos é porque o povo samaritano havia sido contaminado por aqueles que os tinham subjugado. Em 722, me corrija se eu estiver errado, antes de Cristo, o reino do norte foi completamente tomado pelos assírios. E se lembre, no reino do norte estava também Samaria. E ao ser tomada pelos assírios, parte do povo é retirado daquele lugar, mas parte também de um povo pagão vem se estabelecer em Samaria. E assim, tendo tomado aquele povo, os homens se casavam com as mulheres, os homens tomavam todas as posições, agora eles eram escravos. E isso já havia sido prometido, profetizado por Isaías. Agora, aquele povo que antes foi chamado por Deus para habitar a terra prometida, ao se afastar dele, é então subjugado, é levado cativo, e então é inoculado por uma peçonha, por um veneno chamado paganismo, com outras práticas, cultuando a outros deuses, ao passo que aquilo tinha se tornado normal para os samaritanos. Além disso, outras questões políticas, geográficas e do local onde se deveria adorar a Deus. Mas, amado, o interessante também é que Cristo, quando ele se aproxima daquela mulher, ele estava dizendo para os seus próprios discípulos: olha, não interessa se é samaritano, olha, não interessa se é gentio,
Não interessa se é pagão, não interessa se já cultuou ou se está cultuando a outros deuses. Eu vim resgatar, eu vim restaurar tudo aquilo que havia se perdido, todos aqueles que foram tomados sobre jugo. Esta foi a primeira lição silenciosa ao coração dos discípulos. Mas voltando agora para o versículo 6, na hora sexta, no meio-dia, nós encontramos uma mulher caminhando, talvez 400 a 500 metros para fora da cidade de Samaria, para acessar ao poço e pegar água para sua casa. Interessante isso. Logo ao meio-dia. Por que ao meio-dia? Se no Rio de Janeiro já faz esse calor, imagina no deserto. Imagina, amado, no Oriente Médio. Imagina onde não existem árvores como aqui. Lá a galera brinca de suar, irmão. É ou não é verdade? Brinca de passar calor. Agora, ela ia ao poço ao meio-dia, porque ela sabia de sua condição. Ela estava quebrando o costume de todas as outras mulheres de buscar água pela manhã cedo, de buscar água para nutrir a sua casa bem pela manhã, para poder ter aquele tempo e trocar aquela ideia com as outras amigas. Dizer talvez o móvel novo que conseguiu comprar para dentro de casa. Quebrando o costume das mulheres da sua época, que todas responsáveis pela manutenção do lar, inclusive garantir que não faltasse água. Esta samaritana se apresentava ao poço em uma hora desfavorável, de sol a pino, a hora sexta, no pico do sol, ao meio-dia. E isso, amado, não era por acaso, mas porque ela tinha algo a esconder, uma circunstância que ela desejava evitar. A sua prática era para esconder o seu próprio rosto. A sua estratégia de caminhar sol a pino era para se livrar da condenação, qual era submetida todas as vezes que era reconhecida na rua pelas outras pessoas. Olha lá, ó. Tá vendo aquela lá? Lá vai a mulher dos 5 maridos. Tá vendo aquela lá? Lá vai ela, que fez isso, não presta. Talvez as outras pessoas paravam para fazer um comentário santo. Talvez para pedir intercessão por aquela causa. Olha, eu vou te contar isso aqui, mas é para a gente orar por essa causa. Aquela lá tem 5 maridos, você acredita nisso? E agora o que ela dá não é marido dela. Meu Deus do céu, longe da gente fazer fofoca. Mas eu estou falando com você para a gente orar por essa causa, hein? Por favor, não fale com ninguém. Curioso. Amado, aquela mulher tinha essa estratégia. Não apenas para fugir, não apenas para evitar, mas também para se privar de sentir ainda mais dor. Esse comportamento esguio, evitativo, faz com que eu pense, sabe, amado, que talvez, enquanto ela caminhava em direção ao poço, ela começasse a se perguntar: por quê? Por que eu sou usada e depois que eles fazem o que quiserem comigo, vão embora? Por que nada dá certo na minha vida? Talvez essas perguntas existissem no coração dela. Por que eu não sou amada de verdade? Por que eu não tenho uma vida normal como a dos outros? Por que comigo tem que ser assim? Talvez essas perguntas martelassem a cabeça daquela mulher todos os dias. Amado,
paixões vêm e vão, mas Cristo é o amor que veio para ficar verdadeiramente. Cristo veio para ficar e ocupar o lugar mais importante. Ele veio para ser o único neste lugar. Veio para ser o Senhor total, pleno do seu e do meu coração. Aleluia. Não há espaço para nenhum outro. Não há espaço para nenhuma outra promessa. Amados, caminhando então, nós alcançamos o versículo 10. E no versículo 10 encontramos uma lição muito importante. Replicou-lhe Jesus: se conhecerdes o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Cristo apresenta para aquela mulher um outro olhar, uma outra forma de ver a vida, uma outra forma de encarar, de enfrentar as suas dificuldades, uma nova perspectiva de vida. Ele apresenta para aquela mulher uma vida orientada pelo dom de Deus. Vida essa em que a sede mais profunda das nossas almas, ela é completamente saciada. O dom de Deus, amado, aquele que nós temos acesso hoje, acabamos, querendo ou não, negligenciando-o, porque o dom de Deus é a salvação, é a vida eterna, é a presença contínua do Espírito Santo em nossas vidas, todos os dias, até que Ele venha. Este é o dom de Deus. Aquela mulher, amados, ela estava perdida, mas ela foi encontrada. No versículo 11 e 12, nós encontramos uma outra grande lição. É óbvio que aquela mulher não entendeu de pronto o que Cristo estava dizendo. Aquela mulher não percebeu que Cristo estava falando com as suas dores mais profundas. Aquela mulher não entendeu de primeiro, porque os seus olhos estavam vedados pelas suas necessidades aparentes. E é assim, amados, em nossas vidas. O Senhor está pelejando e batalhando para nos ensinar algo. Ele está falando aos nossos corações nas portas que se fecham, nos nãos que nós tomamos na vida, nas derrotas ou falhas que nós temos que amargamente atravessar. Quando a doença se apresenta, quando a mobilidade vai embora. Amado, o Senhor está querendo nos ensinar algo, mas os nossos olhos permanecem vedados pela nossa necessidade, pelo chão que nós pisamos. Eu não consigo pedir a Deus algo, aqui não aquilo que corta na minha carne. E é exatamente isso, o que retira os nossos olhos da verdadeira lição de Cristo. É óbvio que aquela mulher não entendeu o que Cristo dissera, porque o seu coração era governado por suas vontades inconscientes, amado. E não só aquela mulher, aquele coração que pode ser o meu e o seu, em muitas ocasiões é governado pelas nossas vontades inconscientes. E às vezes o que nós pensamos é que é muito mais fácil resolver os nossos problemas simplesmente dando vazão aos nossos pecados, simplesmente dando vazão à pulsão da nossa carne. Talvez assim como ela, você também esteja aqui,
Me ouça com muito bons ouvidos, meu amado, sem entender quem Cristo é. Amado, tempo de igreja não é igual à intimidade com os céus. Tempo de cristão não é igual a quebrantamento, não é igual a se rebaixar diante do Senhor. Meu amado, quanto mais cascudo você se achar ou se encontrar na fé, mais baixo você precisa descer, mais baixo você precisa estar, mais por último você precisa ser encontrado. Com menos regalias você precisa ser visto, menos importante você tem que ser achado. Você precisa diminuir, meu amado. Você precisa diminuir. Amado, talvez sem entender que o que esse Cristo oferece não é somente aquilo que o seu coração deseja, porque como a própria palavra fala, o coração do homem é enganoso. A palavra também nos afirma que o coração do homem traça planos, desejos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Quantas vezes, amados, nós, como esta mulher, nos colocamos diante do Senhor e dissemos: Pai, faça, Pai, mova, Deus, abra aquela porta, Senhor, intervenha nesta causa, Senhor, escute a minha oração. E o que o Senhor quer, na verdade, não é que você continue mais bebendo desta água que faz com que a sua sede volte a cada dia, mas Ele deseja que você beba da água eterna e da fonte que jorra eternamente. Amado, Cristo, assim como para ela naquele momento, foi visto como uma oportunidade, foi visto como uma regalia, foi visto, amado, como uma maneira de resolver um problema. Foi assim que aquela mulher viu a Jesus. Quantas vezes nós não olhamos para Ele desta forma? Senhor, resolve meus problemas aí. Descasca esse abacaxi, Jesus. Você está disposto a gente continuar com esse sermão? Carinhosamente, amados, aperta os seus cintos. Cristo amado não é uma moeda de troca. Cristo amado não é alguém a ser acessado, não é um caixa eletrônico. Cristo não é um polivitamínico. Cristo não é a dieta que você está precisando fazer. Cristo não é o esforço que você está precisando fazer. Cristo não é o resolutor dos teus problemas humanos e materiais que você pode resolver. Ele é mais que isso. Ele é o Verbo. No princípio este estava com Deus. Lide melhor com o Senhor dos Senhores. Reconheça a autoridade do Senhor dos Senhores. Olhe para Ele e se proste diante do Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Salvador.
Se abandone nas mãos dele. Se abandone nas vontades de Deus. Diga para ele: eu estou completamente abandonado, Deus, em tua vontade. O meu coração, ele é enganoso. Ele te vê com oportunismo. Ele te vê para saciar as minhas vontades materiais. Mas o Senhor sabe o que a minha alma precisa. O Senhor sabe de onde o Senhor me resgatou. Só o Senhor sabe do que de verdade eu preciso para ser feliz, para vencer a depressão, para vencer a síndrome do pânico, para vencer o burnout, para vencer essa fraqueza. Só o Senhor sabe. Mas me ensina, ó Pai. Agora, amado, eu lhe pergunto: quem foi até quem? Quem escolheu quem? Cristo foi até a mulher, ou aquela mulher samaritana foi até Cristo? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você não vai conseguir. Que isso, Gabriel? É verdade. Você é imperfeito. A tua carne só se inclina para o mal. Nossa mente só maquina maldade. Eu estou mentindo, eu estou falando a verdade, gente. Os nossos corações precisam ser convertidos todos os dias. Ai de nós, se não fosse o sangue de Cristo, para que quando Deus olhasse para nós, não visse mais os nossos pecados, como Ele agora não vê. Se não fosse o sangue de Cristo, quem consegue em você, quem consegue por você, é Cristo. Quem suportou as chagas foi Cristo. Quem foi açoitado, humilhado, ferido de Deus, quem foi humilhado, espizinhado, foi Cristo. Ele é o único capaz. Por isso, amado, nesta noite, nesta quarta profética, corra para debaixo da presença desse Cristo. Reconheça a autoridade desse Cristo. Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir, meu amado. O melhor de tudo, amado, que em meio a essas dificuldades, sabe, eu posso dar um pulo lá em Apóstolo Paulo e entender que agora, apesar dessas dificuldades e apesar da nossa carne se inclinar somente para o mal, não há condenação, porque estamos em Cristo, porque fomos chamados segundo o seu propósito, porque fomos chamados por Ele na eternidade segundo o seu desenho celestial, o seu plano celestial. Assim como Cristo foi até aquela mulher, Ele está aqui passando por você hoje. Ele está aqui passando por você hoje. Por isso, amado, renda-se. Agora eu lhe pergunto, por que ela aceitou a água da vida que Cristo tinha oferecido, sem mesmo ter entendido? Porque ela não sabia que Cristo falava da sede de sua alma. Ela, na verdade, pensava na sede de sua própria carne. E uma pergunta sincera para você:
Você veio prestar um culto, ou veio pedir a Deus saciedade para a sede da carne? Amado, me ouça com bons ouvidos. Eu lhe amo em Cristo Jesus. Como disse no começo, somos todos farinhas do mesmo saco. E glória a Deus, que quem comprou toda essa farinha foi Jesus. Aleluia. No versículo 15, nós entendemos que sem entender, ela aceita a água. Mas por que ela aceitou a água? Porque ela também encontrou uma forma de não mais precisar voltar ao poço e encontrar um jeito de não mais cruzar as acusações. Está fazendo sentido para você, meu amado? Ela encontrou uma forma de não mais cruzar os olhares tortos do eu sei do teu passado. Ela encontrou uma forma de se livrar dos julgamentos. Ela encontrou uma forma de se livrar do preconceito. Ela encontrou uma forma de fugir da sua própria realidade. Mas não era dessa forma que Cristo desejava que ela aceitasse a água da vida. Novamente, amados, vemos a conveniência tomando e orientando as decisões daquele coração volúvel, daquele coração instável, que move e que se molda segundo as suas paixões. Paixões essas, amados, que são como as labaredas do fogo, sabe, que mudam rapidamente. Frente a essas mudanças rápidas, você pode ficar, inclusive, remoendo coisas em sua mente, remoendo acusações. Quem sabe, amado, talvez aí dentro de você não fique martelando uma voz, uma acusação, que diga: eu tento 1000 coisas, mas eu não me fixo em nenhuma delas. Eu não semeio em nada e reclamo porque não colho. Ou eu até semeio, mas não aguento e não aguardo o tempo da colheita. Não aguardo o tempo da colheita no casamento. Não aguardo o tempo da colheita no trabalho. Não aguardo o tempo da colheita nos estudos. Parou a faculdade por quê? Deus quer que tu cresça na graça e no conhecimento. Parou de orar pela tua esposa por quê? Parou de orar pelo teu esposo por quê? Não aguardamos o tempo da colheita nas nossas vidas emocionais. Não aguardamos o tempo da colheita nos nossos relacionamentos com os nossos familiares. Você sabe, tem gente que não fala com o próprio irmão. E gente que quando o parente chega, entra por uma porta, ele sai pela outra. Meu Deus do céu! Ainda bem que eu não estou falando de ninguém aqui, né? Graças a Deus. Meu amado, talvez você seja como aquela mulher que vive abortando as coisas, abortando projetos, abortando o trabalho, vive abortando, não se dá o tempo de dar frutos, não aguarda o tempo de ver as coisas darem frutos, quer tudo para ontem, tudo do seu jeitinho, calculado, bem pensado, esquadrinhado. Se não for assim, não dá, não aceito, não quero. Meu amado, a definição de perfeição é imutabilidade. Quando você acordou até agora, o seu corpo já mudou várias vezes. Então, perfeito você não é. Falando fisiologicamente. Agora, no que se refere às suas pulsões, menos ainda.
Perfeito é só aquele que não muda desde antes da fundação dos tempos. Perfeito é só aquele que não muda desde antes de que houvesse alguém para olhar para os céus e reconhecer que há um Criador. Perfeito é aquele que fez e formou todas as coisas, somente o Senhor. Amado, preste atenção. Talvez você esteja vivendo como aquela samaritana, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, abortando, não aguardando o tempo, se esgueirando, fugindo, se escondendo, evitando o confronto, evitando sua própria realidade. Talvez você esteja atropelando as coisas. Talvez como aquela mulher samaritana, começando o ciclo atrás do outro, nunca fecha nenhum, nunca fecha nenhum. Não, eu tenho que produzir, produtividade do capeta essa, irmão. Não andeis, pois, ansiosos quanto a coisa alguma. Não sou eu quem falo, é a palavra. Amado, a nossa produtividade, ela é a 100 por 1. Sabe por quê, meu amado? Você me desculpa. Não importa quem planta, quem rega. Quem dá o teu crescimento, a tua frutificação, quem faz com que você prospere, não é os teus braços, é o Senhor. Confia no Senhor. Escute, confia no Senhor. Confia no Senhor. Talvez como aquela mulher samaritana. Como se não houvesse um Salvador. Olha, eu até sei que um dia, quando Deus quiser, Ele vai fazer. Espera aí. Ele está aqui. Ele está no agora. Ele realiza. Ele faz. Ele é Deus. Mas, amado, também como aquela mulher samaritana, se nós dermos um pulinho lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 19 e 20, se esperarmos no Senhor somente nesta vida, seremos o quê? Os mais miseráveis dos homens. Ah, se eu esperar no Senhor somente pela água, para aquilo que eu quero fazer, e não pela sua soberana vontade, ai de mim. Mas, meu amado, Cristo se revelou para aquela mulher, não só Salvador, não só alguém que questionava, mas como total e único Senhor. E como convidou aquela pobre samaritana, convida ao Gabriel, convida a você, convida ao seu pai, ao seu esposo, esposa, irmão, a submeter-se ao seu senhorio e a reconhecer que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Amado, senhorio não apenas nos seus traumas, porque traumas todo mundo tem. Nasceu, não morreu no parto, vai morrer de velho. Pode escrever, você vai ter trauma. Senhor, não apenas das suas demandas e medos, não apenas do que de ruim te aconteceu, não apenas, inclusive, do que de ruim fizeram com você, não apenas do que de mal te causaram. Ele deseja ser Senhor não só sobre as tuas feridas,
mas também Ele deseja ser Senhor dos teus olhos, dos teus pensamentos, dos teus planos para o futuro, da tua forma de falar dos que estão dentro da tua casa. Ele deseja ser Senhor da tua forma de falar sobre a tua rua, sobre o teu vizinho. Ele deseja ser o seu Senhor sobre a sua forma de respirar, sobre a sua forma de falar, de andar. Ele deseja ser o Senhor em todas as áreas. E Ele lhe convida para ser servo, assim como convidou aquela mulher. No versículo 16, com esta pergunta, Ele deixa algo muito claro para aquela mulher. Vai, chama o teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, disseste com verdade. Você já teve 5 e o que você tem agora não é teu. Naquela hora, aquela mulher se deu conta da sua realidade. Naquela hora, ela se deparou. Naquela hora, vindo para os dias de hoje, ele se deu conta, ela se deu conta de que aquele estilo de vida não era mais o dele, de que aquelas amizades não eram mais para ele e para ela, de que aquele ambiente não era mais o dele, de que aquelas falas não eram mais o dele, o dela. Ele se deu conta da sua realidade e decidiu encarar. Preciso dar um basta em tudo de mal que tem me impedido de viver uma vida em santidade com o Senhor. Preciso dar um basta em tudo que tem me impedido de ser propriedade única, exclusiva do meu Senhor. Preciso dar um basta em todas as paixões que têm assaltado o meu coração, para que eu ame só ao Senhor, para que eu adore só ao Senhor, para que eu deseje só ao Senhor. Aleluia. Amados, ela entendeu que o seu problema, e aqui eu já caminho para o final, era uma submissão irrestrita aos seus impulsos, sem critérios nenhum. Ela entendeu que ela também era responsável por muito do mal que abatia-se sobre ela. Responsabilize-se pelo nome de Jesus. As tuas ações estão plantando uma colheita. Ei, lembre-se, você está sendo chamado porque você é propriedade exclusiva deste Senhor. Ei, quando Ele olha para você, Ele vê frutos. Ele não quer que você esteja dividido, dividida com tantos usurpadores, com tantas usurpadoras. Ele não quer que você esteja sendo sugado, sugada por quem não te acrescenta nada. Amado, aqui no finalzinho, esta mulher confrontada, quebrantada, cujo coração é igual ao meu e o seu, ela reconhece: eu só preciso de Ti, Jesus. Eu não preciso mais deste cântaro. No versículo 28, o texto deixa claro: e deixando o cântaro, partiu para a cidade. Ei, amado, a pergunta sincera: aquela mulher entendeu que se ela carregasse mais um cântaro, a sua sede iria continuar. Carregando aquele cântaro, ela está financiando o ambiente onde ela seria usurpada. Carregando aquele cântaro para casa, ela estaria financiando o leito onde ela seria usada. Mas ela deixou para trás. Naquela hora, ela sai dali com a sede
de sua alma, de seu espírito completamente saciada. E antes envergonhada, agora ela entra na cidade triunfando. Ela faz questão de ser vista. Antes andava pelos cantos, mas agora aquela mulher entra na cidade gritando, dizendo: venham ver, venham ver, venham ver, venham ver. Aleluia! Ela não sabia. Ela não sabia que naquela quarta-feira, dia 14 de janeiro, Cristo saciaria por completo a sua sede. Cristo retiraria dela de uma vez por todas os usurpadores. Cristo mudaria o status dela para sempre. De depravada, naquela quarta-feira, Cristo a tornou uma missionária. De inconsequente e usurpada e sofrida, Cristo a tornou uma evangelista e proclamadora do amor transformador. De alguém que estava errante em seus passos, a alguém que iria ajudar a restaurar vidas. Cristo transformou a história daquela mulher de envergonhada para corajosa. Cristo mudou de uma vez por todas os status dela, de improvável, de deixada de lado, de renegada, de mal falada, a condutora de sedentos até a fonte da água da vida. Eu não sei se você está entendendo, amado, mas não é apenas desta mulher que o texto fala. O texto deixa claro como Cristo deseja e transforma as nossas vidas. Como este Cristo transforma o nosso caminhar. Como Cristo transforma por completo as nossas histórias. Ela não contava que naquele dia, diante do poço, que durante anos financiou a sua escravidão, encontraria-se com a fonte da água da vida eterna. Ela não imaginava que naquele dia, um dia comum, igual hoje, cara. Ei, nunca subestime a presença do Todo-Poderoso. Um dia comum foi escolhido por Deus para ser o dia do basta na vida dela. Ei, o Senhor está falando com você hoje. Eu te chamo pelo nome e digo basta. Você é meu, você é minha propriedade. Eu não te divido com ninguém, eu não te lanço fora. Eu te comprei com o meu sangue. Eu te amo. Você é valioso, valiosa para mim. Ela não imaginava que naquele dia receberia de uma vez por todas uma vida nova. Ela não imaginava que diante daquele poço nasceria de novo. Ponha-se de pé no seu lugar. Ei. Eu não preguei para quem está bem. Não. Eu não preguei para quem não precisa. Não. Eu não preguei para as paredes. Não.
Você escutou a minha voz aos seus ouvidos, mas ao seu coração foi o Espírito Santo. Eu preguei para aqueles que estão com sede. Eu preguei para aqueles que estão carentes, para aqueles que estão necessitados. Marlon, para aqueles que precisam, para aqueles que estão sedentos, para aqueles que querem ser cheios mais e mais da presença de Deus. Meu amado, se você é um destes, eu quero orar junto com você, porque eu também sou um desses. Eu também preciso de mais. Eu também preciso de mais água, da água viva. Saia do teu lugar. Saia do teu lugar. Venha ao altar do Senhor. Venha receber da água da vida. Venha receber da sua presença. Venha ser cheio, completo por Ele. Em o nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Você pode aplaudir mais forte pela vida do nosso pastor Gabriel? Isso. Que palavra gloriosa.